segunda live na semana de lives. Isso aqui é um aquecimento para o nosso evento Independência no Alemão, que vai acontecer nos dias 17, 19 e 21 de abril. E o tema de hoje é como se comunicar no dia a dia em um país de língua alemã em 6 meses, beleza? Então quem estava com a gente aqui na live de ontem, né, na primeira live que aconteceu ontem, entendeu muito bem a importância de ter um plano de estudo eficiente para realmente conseguir falar o alemão do dia a dia dentro desse prazo de 6 meses. Se você não assistiu a live de ontem, aproveita que está disponível nas minhas redes sociais para você assistir a live completa, beleza? Então não fique de fora, não deixe de assistir a live que aconteceu ontem. Gente, vocês estão me ouvindo? O áudio está funcionando? Como é que vocês estão? Continuando, hoje então eu tenho estratégias sobre como vocês podem se comunicar no dia a dia em um país de língua alemã num prazo ali de 6 meses. Estratégias que vão ajudar vocês na comunicação do dia a dia. Ou seja, eu quero focar nesse lance de como é que você consegue se expressar nos dias a dias, a maneira como é que você vai se expressar, porque o estilo de linguagem vai variar dependendo do contexto. E é muito importante que você não fique falando como um robô. Às vezes o contexto é informal, você está falando como um robô e isso não é eficiente, beleza? Então, só fazendo uma apresentação para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu te ajudo a aprender o alemão do dia a dia em 6 meses e se tornar independente no idioma alemão para conduzir ali, para resolver suas coisas sem depender de uma outra pessoa num país que fala alemão, beleza? Aprender alemão num espaço relativamente curto de tempo é possível se você realmente aplicar as técnicas e estratégias corretas. E é muito importante salientar aqui que ser independente no alemão não é você realmente falar todas as palavras do idioma alemão. Isso não existe. Você realmente vai ter lacunas e você vai precisar aumentar o seu vocabulário, né, continuamente. Ser independente no alemão não é você falar um alemão perfeito, sem erros, né? Realmente você vai cometer eventuais erros, mas você vai conseguir se comunicar e resolver suas situações. Ser independente no alemão não é falar sem pausas. Você vai realmente pausar em alguns momentos para pensar e tudo mais. Inclusive, você vai chegar para a pessoa e falar o seguinte: só um minutinho que eu estou pensando aqui na palavra, ou enfim, você pode perguntar para a pessoa qual é a palavra que você quer usar. E ser independente no alemão não tem nada a ver com você dominar várias áreas da ciência e se comunicar aí falando sobre biologia, química, ou falar de artigo científico ou o que for. Isso não é independência no alemão. Independência no alemão é você realmente se virar no dia a dia e resolver suas coisas sem ter que pedir favor ou sem ter que pagar nada a ninguém, beleza? Então é muito importante ter essa clareza, porque se eu tivesse tido essa clareza quando eu estava no início, as coisas teriam sido bem diferentes, eu não teria quebrado tanto a cabeça assim para realmente me tornar independente no alemão, beleza? Lembrando que o que eu trago aqui para vocês é um resumo daquilo que tem dentro do meu programa Independência no Alemão, porque aqui nas redes sociais eu não consigo trazer tudo que está lá, mas pelo menos eu consigo trazer ensinamentos aqui valiosos que, se vocês colocarem em prática, esses ensinamentos serão capazes de já trazer uma melhoria significativa no alemão de vocês, beleza? A aula de hoje não é um conteúdo que as escolas tradicionais abordam. Por que não? Eu falo frequentemente, ontem eu falei na live, se os cursos tradicionais abordassem o que eu vou abordar aqui com vocês hoje, os cursos tradicionais perderiam mensalidades, porque eles não têm interesse em acelerar o aprendizado de vocês, beleza? Então, meu compromisso é com acelerar o aprendizado de vocês. Se você tem o objetivo de aprender alemão em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou o que for, tá tudo bem com isso, tá tudo bem com isso. Mas eu tô com foco em acelerar o aprendizado para quem não tem muito tempo a perder, para quem realmente quer atingir a independência o quanto antes, para melhorar o currículo, para conseguir um emprego melhor, para conseguir ter mais liberdade no dia a dia, beleza? Então, vamos lá para o tema de hoje. Eu estou com o meu roteiro aqui. O tema de hoje é como se comunicar no dia a dia em um país de língua alemã dentro de 6 meses. Ou seja, o conteúdo de hoje vai ajudar vocês a acelerarem essa comunicação no dia a dia. Eu já vou abrir aqui já meu primeiro slide. Vamos lá. Deixa eu abrir meu primeiro slide aqui. Esse meu primeiro slide tem a ver com os tipos de linguagem, né? Então, basicamente, não só existem esses 2 tipos de linguagem, mas basicamente a gente tem a linguagem culta e a linguagem coloquial, como vocês estão vendo na tela aí. O que é a linguagem culta?
Quando a gente vai usar essa linguagem culta? Com quem a gente vai usar essa linguagem culta? Então, a linguagem culta, que é a linguagem formal, a gente vai, obviamente, usar em situações formais. Ravili, você pode me falar quais seriam essas situações formais em que eu realmente devo utilizar essa linguagem culta? Sim. Imagine só que você vai no banco resolver uma situação e você não conhece ali o gerente ou o funcionário do banco. É uma situação formal, que você, obviamente, tem que usar o alemão padrão e se comunicar sem falar gírias ou o que for, porque você não conhece a pessoa, não tem intimidade. Você está resolvendo ali uma situação formal. Se o cartão for bloqueado, cobrar alguma coisa indevida na sua conta, e você então vai utilizar uma linguagem formal. Você vai utilizar uma linguagem formal em documentos oficiais, por exemplo. Você vai estar redigindo um contrato, é um contrato mesmo com alguém ali, uma pessoa física e tudo mais, é uma linguagem formal. Um documento oficial, uma certidão de alguma coisa, um e-mail formal para uma empresa, currículo, né? Você vai utilizar realmente o alemão formal. A linguagem culta, que é a linguagem formal, respeita o rigor da gramática. Então, realmente, se você for bom na gramática, você vai conseguir escrever melhor em alemão, portanto, respeitar melhor essa linguagem culta, que é a linguagem formal. E na linguagem formal, obviamente, você não usa gírias, né? Você vai falar o alemão padrão ali, sem usar gíria, porque não vai combinar com aquela situação, com aquele documento, enfim. Por outro lado, existe a linguagem coloquial. A linguagem coloquial é a linguagem informal, que você vai usar em situações do cotidiano, né? A maior parte das situações do nosso cotidiano, quando a gente está na festinha de alguém, no aniversário, ou a gente está, por exemplo, passeando com alguém, ou mesmo numa padaria e tudo mais, não é uma situação formal, é uma situação cotidiana, e você pode sim utilizar a linguagem coloquial. Então, situações informais, você vai utilizar a linguagem coloquial. Você vai utilizar a linguagem coloquial na sua fala, porque a fala normalmente é espontânea. Só em alguns casos que você fala de um modo mais formal, fala com pausa e respeita estritamente as regras da gramática, né? Sabe em português quando a gente vai conversar com alguém, com o nosso professor da faculdade, que é aquele professor mais sério e mais velho, e que você realmente vai tratá-lo com respeito, e a gente muda a nossa forma de conversar, nossa forma de falar, quando a gente está na frente daquele professor. Já quando você está conversando com sua melhor amiga ou com seu melhor amigo, você obviamente utiliza uma fala espontânea, você usa gíria, você usa expressões coloquiais e tudo mais, que é a linguagem coloquial. E essa linguagem coloquial não respeita o rigor da gramática, né? Eu estou conversando com vocês em português aqui, provavelmente estou cometendo erros de gramática, porque eu não estou falando de uma forma, não estou falando formalmente com vocês, né? Da mesma forma, quando a gente conversa em português no dia a dia, a gente comete vários erros de gramática, porque é uma linguagem coloquial. E na linguagem coloquial a gente também usa gírias, expressões coloquiais, frases feitas e tudo mais. Um exemplo que eu anotei aqui para vocês, ó. Na linguagem coloquial, tanto em alemão quanto em português, a gente não se preocupa com gramática, a gente usa gírias e a gente usa expressões do tipo assim, tá rolando, né? Tá rolando uma festa. Se você parar para pensar no significado literal, tá rolando, não faz sentido, né? Tá rolando, rolar, né? Tá rolando uma festa coloquial. Pega mais leve aí, porque não tô com a mente cansada aqui. Fala mais devagar, pega leve. Pega leve é uma expressão da linguagem coloquial. Ou então, se toca. Se toca, menino, se toca, menina, não sei o que. É da linguagem coloquial também, a gente usa. Tem a mesma coisa em alemão. Então é importante que em alemão você saiba, domine a linguagem culta e a linguagem coloquial. Isso é muito importante, porque isso vai ajudar você a se comunicar melhor no dia a dia num país que fala alemão. Outra coisa que acontece bastante na fala é a utilização de marcadores do discurso. Ravili, o que é isso, marcadores do discurso? É quando a gente está conversando ali de forma natural e a gente... Eu estou usando aqui agora, inclusive, né? Não sei o que, né? Parando para pensar no que é que eu vou falar. E aí eu uso então, e tal. Tipo assim, né? Essas coisas que a gente utiliza para preencher buracos na nossa fala, a gente chama isso de marcadores do discurso. E existe a mesma coisa em alemão. Só que num curso tradicional você não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Porque o curso tradicional ele foca tanto no alemão formal que ele perde
ele perde como é que eu vou dizer? Ele perde a lubrificação do idioma alemão. Porque no dia a dia o alemão, ele faz a mesma coisa que a gente faz em português. No dia a dia é fala espontânea, expressões coloquiais, marcadores do discurso, fala conectada. E como o curso tradicional não aborda isso com você, no dia a dia você fica perdido. Porque acontecem essas expressões, essas falas conectadas e tudo mais. Ravili, quando é que a gente vai usar a linguagem coloquial? Pessoas mais jovens, familiares, conhecidos, conhecido de conhecido, festinha, amigo em comum e tudo mais. Peraí que o Antunes aí falou que travou. Gente, travou pra vocês também ou foi só pra ele? Só pra eu saber se é a minha internet ou se seria só uma situação isolada. Fala, Kainan, tá por aí? Boa tarde, novamente aqui pra aprender. Grande abraço. Grande abraço, Rafael. Vamos nessa. Muito ensinamento hoje importante. Gente, travou pra vocês aí também ou tá ok? It's ok? E em alemão, como é que seria isso? Nada de inglês aqui, vamos conversar no alemão. Aqui não travou, por aqui ok, não travou. Beleza, então vamos continuar. Olha só, então é muito importante que a gente entenda que basicamente existem dois tipos de linguagem, não só esses dois, mas obviamente existem mais, mas eu quis colocar esses dois principais aí. Linguagem culta, linguagem coloquial, e você precisa saber essas duas linguagens no alemão. Vamos para a próxima tela aqui que é bem importante. Bem importante. Sabendo disso, que a gente tem que conhecer a linguagem formal e a linguagem coloquial, a gente tem aqui situações do dia a dia. Né? E realmente, para você se comunicar no dia a dia em um país de língua alemã, é importante entender a fundo o que é realmente utilizado no dia a dia em alemão. Por exemplo, você tem aí uma frase formal, que você normalmente vai aprender num curso tradicional de alemão. Você tem uma frase informal, que eventualmente você vai ter acesso num curso tradicional também, mas nem sempre, porque eles focam bastante no pronome sie, que é mais formal. E às vezes colocam algum exemplo com du, mas eles focam bastante no sie. E você tem aí um terceiro exemplo que eu coloquei, que é um exemplo bem casual, utilizado no dia a dia. Sabe o que é que acontece na prática? Você, uma pessoa dedicada, está matriculado ou está matriculada num curso tradicional de alemão e aprende a primeira versão. Woher kommen Sie? Was sind Sie von Beruf? Né? Woher kommen Sie? De onde você vem? Was sind Sie von Beruf? Qual é a tua profissão? Né? Ou o que você é de profissão, entre aspas, né? Se a gente pensar de uma forma mais literal. Aí você aprende isso aí e você, maravilha, você falar isso em alemão, perguntar para a pessoa de onde ela vem e com o que ela trabalha. No dia a dia, você está ali conversando com a pessoa, conhecendo alguém, a pessoa vai e utiliza a última versão aí, Sag mal, wo kommst du denn her? Was machst du zur Zeit? E aí você fica perdido. Por quê? Você não ouviu isso antes. Você não teve acesso a essa forma de utilizar o alemão. Você pensa, que diacho é sag mal? O que é sag mal? Que é muito usado na Alemanha. Wo kommst du denn her? Aí você pensa, peraí, wo é onde? Não está fazendo sentido essa frase para mim, está perguntando onde eu venho? E aí você fica perdido. Só que na verdade é que é possível separar a palavra woher e colocar o her lá no final. E aí tem a última frase, Was machst du zur Zeit? Arbeitest oder studierst du? Agora eu complementei, né? Mas enfim, no dia a dia, você vai ouvir, por exemplo, a terceira versão. Claro que existem outras variantes também, mas eu quis simplificar aqui e mostrar para vocês aqui na tela três versões aí, 3 situações do dia a dia. Não é que você vai falar com todo mundo essa última opção aí é mais coloquial, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é muito importante que você saiba pelo menos essas 3 versões aí. Uma versão mais formal, uma versão informal utilizando du, e essa terceira versão aí, essa que está por último aí, que é mais coloquial, que inclusive é assim que você provavelmente fala em português. Eu vou traduzir para você o que está por último. Sag mal é tipo assim, diga aí, né? Diga aí. Ou pode traduzir de uma forma livre como, fala aí, me fala. Wo kommst du denn her? De onde é que você vem, hein?
De onde é que você vem, hein? E o den que está sendo utilizado aí é tipo um en. Tá meio que lubrificando a pergunta. Como student here? Né? Inclusive, em uma das lives que eu já fiz com vocês, eu falei sobre isso aí. Não sei se foi semana passada, semana retrasada, mas em uma das lives que eu fiz, eu falei sobre isso aí, sobre as partículas modais. Então, essa palavrinha aí, ó, den, D-E-N-N, está lubrificando a pergunta. Na gramática, isso é chamado de partícula modal, que tem a função justamente de fazer com que as perguntas soem mais naturais e soem mais... Parece que quem está perguntando está demonstrando mais interesse. Né? Então, quando você pergunta para alguém assim, ó, de onde você vem? De onde você vem é uma coisa. De onde você vem, hein? Botou um em no final, já tem um outro sentimento. Parece que você está tendo mais interesse em saber de onde a pessoa vem. E você ainda pode colocar uma terceira versão. De onde é que, né? De onde é que você vem, hein? Parece que lubrificou mais ainda a pergunta. De onde é que você vem, hein? Ou então, de onde é mesmo que você vem? Ainda pode colocar o mesmo. De onde é mesmo que você vem? De onde é mesmo que você vem? Só que acaba que você não percebe isso porque você é falante de português, você é nativo ou nativa, e você acaba que não... provavelmente você não percebe que você fala assim em português, no seu dia a dia. Né? Então, é muito importante que você saiba que os alemães, no dia a dia, falam de uma maneira mais natural. E essa maneira natural não é abordada nos cursos tradicionais, infelizmente. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu fiz cursos tradicionais e realmente foi muito frustrante ter me dedicado, ter estudado, e no dia a dia era uma outra coisa. Só às vezes em algumas situações formais, que era mais parecido com as aulas tradicionais, mas mesmo assim, mesmo em situações formais, na fala, o alemão, mesmo sendo formal, vai utilizar marcadores do discurso, fala conectada, vai utilizar também essas partículas modais aí e tudo mais. Então, mesmo na situação formal, ainda vai ter ali expressões ou palavras ou formas de falar que são naturais da fala. Né? A linguagem escrita é diferente da linguagem falada. Beleza? Exemplo número 2. Exemplo número 2. Então vamos lá. Para você realmente melhorar sua comunicação do dia a dia num país que fala alemão, é muito importante que você saiba disso aí também. No curso tradicional, você aprende Wie geht's Ihnen? Como vai o senhor? Como vai a senhora? Wie geht's Ihnen? Você também eventualmente vai aprender a segunda versão também. Wie geht's dir? Né? Como vai você? Wie geht's dir? Já a terceira versão, eu particularmente nunca vi no curso tradicional. Eu fiz vários níveis no curso tradicional, nunca me ensinaram essa última versão. Onde é que eu aprendi isso? No dia a dia. Não estou dizendo que você tem que falar gíria ou que você tem que falar dessa forma, não é isso. O que eu estou dizendo é que seria ideal se você soubesse, no mínimo, essas 3 versões, porque a depender da situação em que você esteja, você vai ouvir isso aí. Alguém pode tratar assim, né, realmente te abordar dessa forma. Vou te perguntar dessa forma porque tem intimidade com você, porque é o mais jovem que fala dessa forma. Né? Então, was geht? Was geht é tipo assim, sei lá, e aí, qual é? Was geht? O que é que tá pegando? O que é que pega? É gíria? É bem coloquial? É. Você tem que usar? Não, não tem que usar, mas é importante que você conheça? Com certeza é importante que você conheça. Às vezes você está assistindo um seriado, está assistindo um filme, e um filme ali em que o personagem fala assim, fala mais gíria e tudo mais, e é importante que você saiba disso também. Até por uma questão de você tá ali se divertindo, passando um tempo vendo alguma coisa. Né? Deixa eu ver se vocês deixaram algum comentário aqui. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Vai ficar salva. Meg falou que só conhece a terceira, was geht. Então realmente se você conhece a terceira, porque você está bem dentro mesmo do alemão coloquial e está tendo bastante acesso a isso. Isso é bom por um lado, mas é importante também que você conheça as outras, porque é importante que você saiba o idioma padrão ali, a linguagem padrão, mais dentro da gramática, beleza? Então esses são os exemplos importantes que vocês... só para vocês realmente se atentarem para o fato de que, a depender da situação, você vai falar de uma maneira específica. Né? A depender da situação, você vai falar de uma maneira específica.
Continuando, a gente tem aqui a próxima tela. Do que realmente você vai fazer. Então, qual é o nosso foco aqui nessa live? Aprender, usar realmente estratégias para se comunicar melhor num dia a dia num país que fala alemão. Então, o que é que você vai fazer? Você vai se preparar para as diversas situações. Como a gente conversou, não tem situações diferentes? Situações formais, situações informais e situações bem assim, usando gíria e tudo mais. É importante que você se prepare para essas situações. E se preparar, que eu digo, é ao longo dos meses, realmente estudar essas várias situações. Então, por exemplo, forme frases prontas para situações do dia a dia. Então, o foco é, cara, eu vou estudar frases que eu vou utilizar e vou ouvir com frequência no dia a dia. Então, alguma frase que realmente não vai servir para te ajudar com alguma coisa do dia a dia, salvo em algumas exceções você pode estudar aquela frase ali. Mas, via de regra, o seu estudo ele tem que ser focado em você estudar frases úteis, frases prontas para situações do seu dia a dia ali. Depois que você realmente está ali mapeando as frases que você realmente utiliza no seu dia a dia, você vai praticar essas frases nos diferentes estilos de linguagem. Nas telas anteriores, eu mostrei para vocês que existem estilos diferentes, né? Você pode perguntar Wie geht's Ihnen? De um modo formal. Você pode perguntar Wie geht's dir? De um modo informal. Ou você pode falar Was geht? Na was geht? Né? Falando bem de uma forma bem casual mesmo. E aí, obviamente, quando você estiver praticando as frases em alemão, é importante que você tente elaborar essas frases ou essas perguntas de maneiras diferentes. Vou trabalhar aqui de uma maneira formal, de uma maneira informal, de uma maneira mais casual, inclusive usando gíria ou xingamento ou o que for. É muito importante porque isso é muito utilizado assim. Ou, por exemplo, há um exemplo bem comum. Você quer falar o seguinte, eu estava no trabalho, ou estava trabalhando, né? Eu estava no trabalho, eu estava trabalhando. Aí você aprende em alemão isso aqui, ó. Ich war auf der Arbeit. Eu estava no trabalho. Tá certo? Tá certo, tá tranquilo. Ich war auf der Arbeit. Então, eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Ich habe gearbeitet. Eu trabalhei, eu estava trabalhando. As duas traduções estão certas para essa frase. Aí, chega o alemão no dia a dia, chega para você e fala assim, Ich war arbeiten. Ich war arbeiten, né? Você Ich war arbeiten? Cara, não tá batendo aqui com a gramática que eu tenho de alemão. O que é isso? Ou então fala, Ich war einkaufen. Eu estava fazendo compras, no caso no supermercado, por exemplo. Então, é muito importante você ter acesso a várias formas de falar alemão, porque você vai ouvir no dia a dia, em muitas situações, você vai ouvir uma frase sendo formulada, sendo construída de uma maneira diferente da que você viu dentro do curso tradicional de alemão. Eu já ouvi muito, mas nunca entendi o motivo. Oi, Rafa, o que é que você já ouviu muito e não entendi o motivo? Ou não entendeu o motivo? O que é que seria? Porque na hora eu não... Só para eu saber o que é que você está falando. Beleza, gente? Então é o seguinte. É muito importante que vocês se preparem para situações. Trabalhe com frases úteis e pratique essas frases nos diferentes estilos de linguagem. Pessoal, você está com... o was geht. Então, você já ouviu muito, mas nunca entendeu o motivo. A frase, a pergunta completa é o verbo abgehen. É assim, ó. Was geht ab? Então, a pergunta completinha, was geht ab? Né? O que tá pegando? O que tá rolando? Was geht ab? Só que no dia a dia eles tiram up também e falam só was geht? Was geht? Ouvi muito wie geht's ou wie geht's dir? Também é usado. O was geht é bem coloquial. Tipo assim, sabe quando você tá conversando com sua brother, sua amigona, e vocês falam gíria? Depende muito também da idade, do estilo da pessoa, se a pessoa costuma falar gíria ou não. Em português, com os meus amigos, eu falo bastante gíria, mas aí é porque, sei lá, me sinto à vontade, ou porque eu gosto de falar desse jeito com os meus amigos, entende? Então, em português eu falo algo do tipo colé,
né? Chega um amigo meu, qual é? Eu não falo muito, e aí, tudo bem? Não sei o quê. Meu melhor amigo eu não trato assim, já trato falando mais gíria. Mas depende muito da pessoa. Mas como eu falei, não é que você tem que falar assim. Você não tem que chegar para alguém e Hi, was geht? Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que você precisa ter acesso a essa informação. Saber que isso está no mundo, que isso existe. Porque se você tem acesso a essa informação, você está ampliando o seu entendimento de alemão, porque você em algum momento vai ouvir isso. Numa situação ali do seu dia a dia, beleza? Então, vamos lá agora pro nosso próximo slide aqui, que é na verdade um resumo. Essa live vai ser um pouquinho mais curta do que as lives anteriores, porque eu consigo fechar esse conteúdo de uma forma mais curta, mais resumida. Resumo do que a gente viu. Conheça os tipos de linguagem. O que é conhecer os tipos de linguagem? É você realmente saber que existe a linguagem formal, que você aprende bastante nos cursos tradicionais, eles focam bastante nisso. É muito importante que você saiba que existe a linguagem coloquial, que é a linguagem informal do dia a dia. E dentro da linguagem coloquial, existe ainda uma linguagem ainda mais casual, utilizando bastante gíria, xingamento. É uma linguagem utilizada bastante por adolescentes, por exemplo, né? Que é importante que você saiba também, porque você eventualmente vai ter contato com isso, ou conversando com um adolescente, ou realmente assistindo alguma coisa, assistindo um seriado, um filme, alguma coisa assim. É importante que você saiba. Na música também, né? Na música existe a liberdade poética. O autor da música, ele pode escrever da forma que ele achar melhor e tudo mais. Então, em música, a gente vê bastante isso, a linguagem coloquial sendo colocada dentro da música. Uma música muito formal, realmente existem músicas formais, etc., mais poéticas, assim, mas de uma forma geral a gente vê música mais se aproximando com a fala, né? Com como se aproximando da maneira como o alemão fala no dia a dia. Beleza? Então, é muito importante que você conheça os tipos de linguagem, é muito importante que você liste todas as situações do dia a dia. Então, cara, o que é que eu vivencio no meu dia a dia no país de língua alemã? No país de língua alemã. O que é que eu vivencio? Eventualmente, às vezes marco alguma consulta médica, ou tenho que cancelar. Eu tenho um filho, filha, e que está na escola, e eu preciso conversar com os professores, com a escola, eu vou buscar lá na escola, e às vezes eu converso um pouquinho ali com a mãe do coleguinha do meu filho. Então é importante você realmente mapear o que é que você costuma fazer no seu dia a dia, e o que é que você precisa utilizar. Algo que eu já comentei com vocês, que é muito importante. Você tem que fazer o seguinte: você está com o celular na mão, frequentemente, né? E aí, toda vez que você quiser falar uma frase alemã que você não sabe, você tem que imediatamente colocar essa frase no celular, no bloco de notas do celular. Isso é obrigatório para que você realmente acelere seu aprendizado, porque muitas vezes você perde a oportunidade. Você está naquela situação, e aí você... Nossa, eu quero falar tal coisa aqui, mas eu só não falo porque eu não sei alemão. Aí você fica quieta ou quieto e vai embora sem falar o que você precisa falar, porque não sabe alemão. Esse é o momento de você puxar o celular e já anotar a frase em português mesmo. Anota em português para você depois realmente ter acesso a essa frase em alemão. E aí você vai mapeando ali o que é que você precisa utilizar no seu dia a dia, para que você, a cada dia estudando, se dedicando, estudando essas frases, pronúncias e tudo mais, você vai tirando ali um peso das suas costas, porque você está se aproximando da sua independência, que é falar aquilo que você realmente quer falar, né? Expor um desejo ou uma necessidade. Meg falou, ninguém me ensinou palavrão. Pois é, mas palavrão às vezes é importante, né? Palavrão às vezes liberta em alguns momentos. Você bate o dedinho na quina da porta, tá doendo pra caramba. Eu solto um palavrão, porque sem o palavrão a dor parece que não vai embora. Então palavrão às vezes ajuda. Ou alguém tá enchendo o saco e você manda a pessoa cascar fora. Às vezes é necessário você falar com... Enfim, a gente usa a palavra em português, então é importante que a gente saiba um ou outro em alemão também, até pra gente, mesmo que a gente não fale, a gente pelo menos entenda quando alguém xingar, né? Tem palavrão também, gente, que a depender da situação, é aquele palavrão mais leve, entende? Por exemplo, eu tava malhando esses dias
com um colega alemão. A gente tava lá malhando peito e não sei o que. Aí ele foi botar o peso assim, aí ele não conseguiu fazer. Aí ele falou assim, Scheiße, né? Xingou, né? Scheiße. Tipo, merda. Né? Então, é um palavrão muito comum. Eu acho que é o palavrão mais comum que tem em alemão é esse. Esse palavrão é importante que você saiba. Eu acredito que você já deva conhecer esse palavrão, né, em alemão. Você quer falar em alemão, o problema é que se eu falar alguma coisa aqui, pode dar, enfim, as redes sociais às vezes fazem isso aqui, ó. Então eu não vou arriscar. Vamos lá, então é muito importante que você liste as situações do dia a dia, né? O que é que você vivencia no seu dia a dia, e você realmente vai aprendendo as frases ali relacionadas a isso. E por fim, é importante que você aprenda frases úteis nos diferentes estilos. O que é isso? Você tem as frases úteis, né? Você já sabe o que é que você costuma falar no seu dia a dia. Aí você vai pegar essas frases e aprender em diferentes estilos. Vai aprender ela de um modo mais formal, vai aprender a mesma frase de um modo informal e, de repente, você vai aprender a mesma frase ali de um modo bem coloquial mesmo, tipo um adolescente falando ali e tudo mais. É bem importante. Vocês estão dando risada aí, né? Pois é, tem que tomar cuidado. Enfim, em alguns momentos dá até pra ensinar esse tipo de coisa, só que nas redes sociais, senão acontece isso aqui, ó. Beleza, gente. Ficou alguma dúvida? Eu te mandei uma DM para saber como funcionam suas aulas privadas. Eu estava estudando na escola, mas realmente sinto que aprender esse idioma com um professor brasileiro será mais fácil para mim. Beleza, eu te respondo lá. Gente, vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar aí, que agora eu vou tirar um tempinho para vocês para responder algumas dúvidas. Vocês têm sugestões de temas que eu possa abordar nas próximas lives? Os temas dessa semana eu já escolhi, junto com a minha equipe, mas se vocês tiverem sugestões de temas, a gente pode tentar encaixar isso nas lives da semana que vem. Quais são os temas por quais temas vocês se interessam? O que é que seria importante vocês aprenderem alemão? Eu estou no grupo do WhatsApp, mas não entendi o motivo de eu estar lá. Então, eu trabalho com equipe, né? Então, realmente, pergunta lá nesse grupo do WhatsApp, por que é que eu estou aqui? Porque eu acho que eu não estou nesse grupo do WhatsApp. Eu trabalho com equipe, a equipe é responsável por outras coisas. Oi, prof! Tudo beleza? Perfeito sua explicação, muito obrigado. Só agradecimentos. Ouvi seu vídeo do Marish e percebi alguém alguém fala no dia seguinte. Né, esse videozinho aí é bem interessante, né, do Marish, porque às vezes você fica sem entender, né, porque eles falam assim e tal. Nesse vídeo eu esclareci lá. Pera aí, a DJ Luana Pinho falou que tem interesse em relação ao dativo. A Meg falou, eu tenho que elogiar, você explica muito bem. Muito obrigado, fico muito feliz. Gerson entrou aí, grande Gerson. Beleza, pessoal, se vocês tiverem sugestões de temas para as próximas lives, só colocar aí. Eu também, começaram a conversar comigo e depois sumiu. Beleza, eu vou passar isso para minha equipe, porque aí já resolve a situação. O Klaus falou o seguinte, der das. Então, você tem dúvida em relação a isso aí, aos artigos? A questão dos artigos é tempo, né? Obviamente, tem algumas regrinhas que você pode memorizar, mas o ideal é aprender a palavra junto com o artigo e ter contato com o idioma. Eu vou finalizar a live falando para vocês o seguinte. Usando a metodologia que eu passei para vocês hoje, vocês realmente conseguem acelerar bastante o aprendizado de vocês, beleza? É importante que vocês não se esqueçam que, se vocês não estão inscritos ainda para o evento que vai acontecer nos dias 17, 19 exatamente, e 21 de abril, se inscrevam. No link aqui na bio do Instagram
Vocês clicam nesse link e vocês vão se inscrever nesse evento que eu vou passar para vocês informações muito valiosas, realmente muito conhecimento relacionado a aprender o alemão do dia a dia num prazo de 6 meses. Aqui eu consigo trazer um compilado para vocês, mas nessas aulas que eu estou preparando para vocês, eu estou realmente dando o meu máximo para trazer aulas completas para vocês acelerarem o aprendizado de alemão do dia a dia em 6 meses, beleza? Adriana, teu curso como professor brasileiro aprende-se melhor. Exatamente. A Rafa falou preposição, sugestão de tema. Beleza, eu vou levar tudo isso em consideração, com certeza minha equipe também. Então, gente, grande beijo, grande abraço para vocês. Deixa eu colocar aqui a nossa gotinha. Nossa gotinha representa a nossa dedicação. É uma gotinha por dia. Todo dia a gente se dedica um pouquinho. Em algum momento esse balde vai encher. Não tem a ver com volume de estudo em um dia só. Tem a ver com frequência. E a gotinha representa essa frequência porque não tem que ser 5 horas todo dia estudando alemão. Não precisa ser. Realmente um pouco todo dia. Claro, um pouco, não necessariamente 15 minutos. Mais do que isso é melhor. Mas é uma gotinha por dia. Beleza? Então, beleza, gente. Grande beijo, grande abraço. E amanhã a gente se vê às 16 horas, porque a gente vai trabalhar um tema também muito importante na live de amanhã, beleza? Quero ver vocês amanhã de novo. Tchauzinho.